Doutora, é muito impressionante. O que me chama a atenção é que nessa lista que o senhor só deu uma amostra, estão várias doenças que a gente ainda apresenta como doenças sem solução, sem cura, É isso mesmo. Doutor, todo mundo... Agora você imagina, a indústria farmacêutica também não quer que isso vá para frente. Então tem o preconceito do próprio médico, tem o preconceito da sociedade, tem o preconceito de que, o meu filho estava fumando, não sei o quê. Tem nada a ver com isso. Ainda tem toda a obstrução burocrática da força da indústria farmacêutica, porque todas essas doenças que eu li aqui, se elas experimentarem isso aqui, o que eu vejo na literatura, é que elas param todos os outros remédios. Só ficam com ele, entendeu? Uma coisinha daquela ali debaixo da língua 2, 3 vezes por dia. É uma substância natural, né, doutor? Uma substância natural. E o Parkinson, como o senhor estava explicando, é apenas uma doença... Uma doença entre 200 e tantas que resolve. E o senhor estava falando, né, que a gente já passou pelo Parkinson. O que mais que a gente pode falar, doutor? O Parkinson, a melhora não é em todo mundo, tá? Porque medicina é mais arte do que ciência. Não tem essa história que isso serve para todo mundo. Isso não existe. Mas os estudos mostram que no Parkinson a melhora absurda ocorre em 70% dos pacientes. Todos melhoram alguma coisa, mas uma melhora igual a essa, onde de repente ele para de tremer e ele está pronto para conversar com uma pessoa normal, isso aí ocorre em 70% dos pacientes. Ansiedade e estresse, 60%. Osteoartrite, 50%, asma, 50%. O autismo, em Israel tem muito estudo, muita publicação. O trabalho de autismo em Israel chega a ter 78% dos pacientes com autismo melhoram. Porque agora, depois que saiu o DSM-5, que é o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, antigamente tinha a chamada síndrome de Asperger, agora não existe mais. Agora tudo é chamado ASD, que é o Autism Spectrum Disorder. Esse é o diagnóstico que tem agora. Infelizmente, esses pacientes com autismo, além do autismo, eles também têm crises convulsivas. Chegam a ter, 50 crises por dia. Você imagina uma criança com 40, 50 crises convulsivas por dia, tomando 5 remédios, 6 remédios, epilepsia totalmente refratária. Foi por causa disso que o Conselho Federal de Medicina, em 2014, liberou para tratamento, começou com isso, com a epilepsia refratária. Foi em novembro de 2014, o Conselho Federal de Medicina liberou para isso. Em janeiro de 2015, a Anvisa liberou. Então começou o processo de importação. Então, a melhora nas doenças autoimunes é tremenda, 80% de resultado. No câncer de osso e bexiga, principalmente, 60%. Muitos dos pacientes com câncer, eles morrem não do câncer per se, eles morrem de caquexia. Eles ficam entre fadiga intensa, perda muscular, perdem o apetite, não conseguem comer mais. Então, com o uso da cannabis, eles voltam a comer, entendeu? Tem uns que têm umas tosse seca também, refratária. A cannabis tem ação antiproliferativa, ela tem ação na apoptose, foi descoberto isso na Universidade de Madrid, na Espanha, onde ela atua diminuindo o tamanho do tumor, foi publicado e já sendo publicado em vários outros lugares, e também no processo da metástase. O câncer de pele não melanoma, o tratamento, a resposta é de 80%, o diabetes é de 80%, a fibromialgia, que é uma deficiência de endocannabinoides, o transtorno obsessivo compulsivo, que dá tanto problema psiquiátrico, dá tanto remédio, resolve com isso, a queda de cabelo, a doença de Peyronie, que entorta o pênis, distúrbios alimentares, anorexia, etc., 50%, depressão, síndrome do intestino irritável, 70%, enxaquecas. Quantas pessoas não têm enxaqueca e vão nos médicos e não resolvem? Que hoje sabe-se que também é uma deficiência de endocannabinoides e a melhora, 70% dos pacientes se beneficiam tremendamente. A esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, náuseas e vômitos incontroláveis, dor crônica, chama-se dor crônica quando a dor é por mais de 3 meses e não melhora. Muita gente sofre diariamente com dor crônica e a melhora é absurda. Você conversa com as pessoas que tinham dor crônica, que entraram no esquema, é outra vida, tá? Transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa é sequestrada, é abusada sexualmente, o que for, e aí fica aquele estresse, ou vai na guerra, e aí depois que aquela síndrome que quando volta da guerra, acorda de manhã, acha que está no tiroteio, essa história toda, que não se podia fazer muito. Isso aí ajuda tremendamente.
esquizofrenia. É interessante porque tem estudo na literatura mostrando que fumar a maconha pode predispor à esquizofrenia, o que é verdade. Pode até desencadear. Agora, o CBD é anti-esquizofrenia. Isso é que é bonito, é o contrário. O THC pode desencadear a esquizofrenia, se for abusada da dose. Agora, o CBD não, ele bloqueia a ação do THC. É igual o Yin e Yang da medicina chinesa. Um é o CBD, o outro é o THC. Eles são opostos. Então, o CBD, 50% da esquizofrenia melhora com o CBD. Convulsões, a chamada síndrome de Dravet, onde a criança tem 40, 50, 60 convulsões por dia e nada resolveu, e toma 5, 6 remédios. Foi assim que foi liberado pelo Conselho Federal de Medicina no Brasil, para esses casos, assim que começou a história, entendeu? Doenças de pele, acne, dermatite, psoríase, insônia, apneia do sono, melhora em 70%, distúrbios menstruais na mulher, 80%. Vocês estão vendo como é que é a lista longa? Isso aqui é só uma amostra para você entender o problema. Uma coisa que não vicia, que não cria dependência, que praticamente não tem efeito colateral. Nós podemos discutir aqui, que é quase praticamente nada. Ele atua no câncer, porque ele causa apoptose da célula cancerígena, ele bloqueia a angiogênese, ele é antiproliferativo. Então tem estudos muito interessantes do uso dos canabinoides no tratamento. Na dor do câncer, por exemplo, tem muito paciente que tem dor crônica. Como eu já mencionei aqui, uma das principais causas da morte no câncer não é o câncer per se, é que a pessoa perde, chama caquexia a doença. Não é só câncer que causa. AIDS também causa caquexia, tá? E também é usado em aidéticos. A caquexia é uma fadiga intensa, é uma perda de musculatura, a pessoa não tem mais força para levantar e ela não tem vontade de comer nada. Você mostra a comida para ela, por melhor que seja, por mais saborosa, ela tem a repulsa. Então, como ela não come mais nada, ela perde a musculatura, ela tem uma fadiga, ela dorme 16, 18 horas por dia, ela só fica na cama, ela acaba morrendo. E não tem tratamento para isso. No câncer, por exemplo, quando o paciente entra em caquexia, só tem uma solução, é o canabinoide. Não tem outra, fazer uma pessoa comer. Não tem jeito. Em janeiro de 2015, a Anvisa liberou. Então começou o processo de importação. Precisa de uma receita médica, precisa de um relatório. Cada vez diminui mais a burocracia. Então as pessoas estão podendo. Tanto é que eu mostrei aqui que tem 4.236 brasileiros fazendo uso disso do dia a dia e importando. E tem 911 médicos que prescreveram. E tem em 34 especialidades diferentes e 208 diagnósticos diferentes. E esse é feito predominantemente com CBD, que é o canabidiol, que não tem nenhum efeito eufórico, nem efeito viciante, nem efeito de dependência, nada, absolutamente nada. Os 50 estados americanos, o Distrito de Colômbia, o Distrito Federal, estão liberados para CBD. CBD nos Estados Unidos hoje é um suplemento, é considerado um suplemento, não precisa de receita médica. Você vê como é que é diferente. Não precisa de receita médica, entendeu? E é liberado. Você que tem costume de entrar no Amazon.com e fazer compra, não para entregar no Brasil. Ninguém vai te entregar isso no Brasil. Mas você vai entregar um parente seu nos Estados Unidos, tem problema nenhum. Zero. O que falta para os médicos para prescreverem a cannabis? O que está segurando é a ignorância. Se você não estuda um assunto, se você não entende um assunto, se você não vê resultado disso, e você tem preconceito contra o conceito de cannabis, você não quer nem saber. Eu relutei muitos anos, entendeu? De estudar. É mesmo? Porque eu falei, bom, eu sou polêmico de todo jeito. Se eu começar a mexer com isso, daqui a pouco eles vão falar que o doutor Laí Ribeiro é maconheiro. Entendeu? Eu relutei, mas tudo tem o seu time, tudo chegou o seu momento. Eu acho que está no momento. Tem 911 médicos prescrevendo no Brasil, de acordo com os dados da Anvisa de hoje, atualizado.
As pessoas estão perguntando se elas conseguem comprar na farmácia o CBD e como é que elas fazem para ter acesso a esse produto. Existe um produto comercial, só que ele custa mais ou menos uns R$2.000 por mês na farmácia. Eu acho que esse não é o caminho. Você tem que discutir uma organização, eu nem conheço eles, nunca conversei com ninguém deles, mas sei que é séria. Foi criado uma associação na Paraíba, em João Pessoa, chama Abrace, ABRACE Esperança. Abrace Esperança. Se entrar na internet, você vai achar Abrace Esperança. É um clube onde você entra para sócio e você recebe com receita médica, tudo certinho e tal. Eles conseguiram isso, entendeu? Então isso é um jeito de chegar lá, tá? O outro jeito é você procurar pessoas, tem médicos, por exemplo, a doutora Carolina Rossetti, ela é uma médica que trabalha no consultório só dando consultas sobre cannabis. Você procura o nome dela aí, Carolina Rossetti, e ela pode lhe orientar na burocracia como que você chega na Anvisa e faz o pedido. Quer dizer, você não precisa ir lá na Anvisa, é tudo por e-mail. 10 dias está liberado e você pode adquirir e chega para você sem problema, chega na sua casa. Então tem vários modos de você fazer isso, tá? Tem gente que entra com um processo na justiça e começa a criar em casa. Pô, tem mães que criam, que plantam a planta em casa, entendeu? Plantas que vão extrair o CBD, que não dá barato, tá bom? Eu não estou falando nada de uso recreativo. E nem ilegal, né? E nem ilegal, eu não estou falando de nada ilegal. E nem pode ser, eu estou falando ilegal. Esse pessoal entra com processo na justiça, consegue uma liberação especial, tá? E trabalha com essa liberação. Mas por que nós estamos fazendo essa palestra aqui? Porque você que está nos assistindo, você que tem um parente que tem uma dessas doenças, ou outra, você conversa com a mãe, que o filho tinha 30, 40, 50 convulsões por dia. Ela começa a fazer uso do CBD para o filho. E uma semana depois, 10 dias depois, ele não tem mais nenhuma. Às vezes demora 2 meses, às vezes demora 3, às vezes demora 10 dias. É muito individual o efeito terapêutico. E ele não tem mais nenhuma. Olha como é que muda a vida. E os pacientes com autismo, com convulsão, as convulsões desaparecem e o próprio comportamento do autismo. Não chamava a mãe de mãe, não chamava o pai de pai, começa a chamar, entendeu? Começa a falar eu te amo, começa a ter uma vida social, tem condição de mais tarde ir para a escola. Então isso aí é muito impressionante, gente. A gente tem que ver o lado humano do processo, porque isso é uma coisa que não tem efeito colateral, entendeu? Que não tem perigo, que não vicia. Eu acho que as autoridades têm que parar e pensar porque o que interessa é ajudar a família brasileira, não é isso? Isso é que nós estamos querendo, ajudar a família brasileira, porque tem muita gente que está com esses problemas e não sabe o que fazer. Você que está aí nos assistindo, vou lhe pedir um favor, manda isso para os seus amigos, amanhã isso vai estar no YouTube aí, vai estar no Facebook, pega o link, manda para as pessoas verem, manda para o seu médico começar a estudar isso, pô. Entendeu? Eu me lembro que quando a gente começou a organizar essa aula de hoje, o senhor disse que não dava mais para ficar calado, né? Era uma questão de compaixão mesmo, é isso, doutor? De compaixão. Quando você escuta as mães que estão com crianças doentes, que estão tomando 5, 6 remédios por dia, caros, e não está vendo resultado nenhum, essas mães desesperadas que não dormem mais, são mães que estão 2, 3 anos sem dormir porque a criança tem convulsão à noite, aquela história toda. E aí você vê a mãe usando isso, criança usando, a mãe consegue. E aí se a mãe te conta o que aconteceu depois, você não precisa escutar, você escuta uma mãe só falando. Que ele toca o seu coração de um jeito que você fala, poxa, tem que ser feito alguma coisa, entendeu? Podemos ficar parados esperando a burocracia toda se desenrolar. Eu acho que tem que haver uma movimentação. Você vai em Colorado Springs, no Colorado, você tem farmácia uma atrás da outra só de cannabis, pô. Você vai em Israel, tem os dispensários. Você vai em todos os 29 estados americanos, tem dispensários, entendeu? Então, tem uma frase que me acompanha há muitos anos do Gibson, que é o seguinte: o futuro já chegou, ele só não é igualmente distribuído. Eu gosto muito dessa frase, eu tenho ela comigo há mais de 20 anos.
E é verdade, o futuro já chegou. A impressão que eu tenho é o seguinte: quando aparece uma doença na Terra, o Criador já traz a solução junto. Quer dizer, vem a doença, mas vem a solução da doença. Às vezes a gente não encontra, porque talvez até a gente precisa ter a doença para evoluir, né? Porque a doença também ajuda a evoluir. Mas eu acho que chegou a hora de diminuir o sofrimento das pessoas com canabidiol, que é um CBD, que está numa planta que tem preconceito, mas é só isso. O resto tem nada, porque ele em si não faz nada, você não vai fazer diferença nenhuma, você não vai ficar mais alegre nem mais triste, entendeu? Você não vai ficar deprimido ou não, você não vai ter crise de ansiedade ou não, você não vai ter dependência ou não, você não vai ficar viciado em nada e vai resolver um problema que você tem para harmonizar o seu sistema endocannabinoide.